Louvar não tem como errar. Adorar não tem como errar. Na verdade, eu tenho uma mensagem que não é a que eu vou pregar hoje, mas a mensagem que eu vou pregar hoje, daqui a pouco vocês vão ver que tem uma ligação com os louvores, porque é o Espírito Santo de Deus que está aqui desde o início, ministrando em nossas vidas. Mas só para vocês entenderem, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Lúcifer. E nessa mensagem, eu já preguei essa mensagem aqui, né, pastor? E nessa mensagem eu levo a igreja a entender um pouco sobre quem é Lúcifer, quem foi Lúcifer. Alguns pregam, alguns afirmam que Lúcifer foi feito para... Aliás, tudo que foi criado foi feito para adorar, louvar, exaltar. Tudo foi feito para a glória dele, para a glória do Senhor. Mas alguns dizem que Lúcifer tinha algumas especificações ali a mais. Ele tinha que levar os céus a adorar o Senhor. É como se ele fosse o regente do louvor do céu. Existem umas discussões teológicas sobre isso, mas muitas afirmações de muitos estudiosos que Lúcifer fazia isso. Mas não é isso que eu quero falar, não é esse ponto que eu quero tocar da mensagem. E nessa mensagem, quando eu sigo adiante com ela, o Senhor me revelava ali, porque muitos anos eu via as pessoas falar assim: olha, Lúcifer tem inveja de você porque você foi feita a imagem e semelhança dele, e Lúcifer não. Só que a Bíblia diz que Lúcifer era magnífico. Então não fechava muito a conta, né? Eu sou meio questionador com essas coisas. Lúcifer está preocupado se eu sou bonito ou sou feio. Ele era magnífico, a Bíblia diz. Ele no céu chamava atenção, ele só estava abaixo de Cristo ali. Ele era o portador da luz. Então não era bem isso. E nessa mensagem o Senhor começa a me revelar porque as pessoas pregavam. Eu ouvi muitos anos, desde pequeno na igreja, eu ouvia essa conversa: você tem inveja de você, porque você é a imagem e semelhança do Pai e ele não. E então, eu nessa mensagem eu vendo ali que Lúcifer tinha que adorar, teria que louvar, teria que levar os céus à adoração, e ele não fez. O que ele fez foi permitir entrar soberba, arrogância, orgulho, por causa da grandeza, por causa do poder que Deus deu para ele. Então ele fracassou. E aí o Senhor começou a me mostrar alguns trechos na Bíblia, me mostrar algumas pessoas, alguns filhos que adoraram a Ele nessa condição que nós estávamos cantando agora. Deus me levou Jó, quando Jó perde tudo. Isso não, a Bíblia não dá muita evidência, né? Chegava os funcionários de Jó e falavam: Jó, você acabou de perder seu gado. Olha, roubaram as suas herdades. Jó a Bíblia não destaca muito. Mas quando a Bíblia fala que Jó perdeu os filhos dele, aí a Bíblia dá uma parada ali, a gente percebe que Jó sentiu. E a Bíblia diz assim que Jó ajoelha no chão e ora a Deus, fala: olha, Deus seja louvado. Deus deu, Deus tomou. Ele louva a Deus, ele adora a Deus no pior estágio da vida de um homem, pior estágio da vida de um pai. Eu acho que não existe dor maior. E depois Deus me leva em outros trechos bíblicos, onde homens adoravam ele dentro de prisões, homens adorando no meio do deserto. E aí o Senhor fala assim: ó, por isso que Lúcifer te odeia, porque ele tinha tudo no céu, ele era o maioral no céu, e foi feito para isso. E interessante que o homem não foi feito para isso. O homem, tudo que eu retificando aqui, tudo foi feito para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas ao homem Deus deu livre-arbítrio. Deus te deu o direito de não adorar. E aí o homem está no deserto, o homem está na aflição, o homem está na perseguição, o homem está na dor e está louvando, está adorando. Aleluia.
Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, por favor, Apocalipse. É Apocalipse hoje, capítulo 3. Eu esses dias estou meio bagunçado da saúde. Estava ali sentado, preservando um pouco. Quando a gente era criança, tinha alguém que tinha muita dor na família, a gente põe a primeira, a gente chamava de Maria das Dores, né? E o homem tem muita dor, pastor? Dorival? Porque eu estou no Dorival. Esses dias aí apareceu outras dores. Fiquei de cama, fiquei bagunçado ali. E tome remédio. Aí lá vem Regiane, minha doutora. Minha doutora se superou essa semana. Ela se superou. Ela passou um remédio ruim, um chá horrível. Só que a Patrícia fez uns 5 litros de chá. E ela deixou uma caneca em cada canto da casa. E ela me obriga a tomar o chá. E aí eu falei, Regiane, volta para a injeção. Porque o chá é muito ruim, não dá. Mas graças a Deus é porque tem gente que nos ama e cuida da gente, né? E aí fiquei essa semana toda base de chá, eu estou igual um gurgel que eu tinha quando eu era menino. Eu herdei do meu padrasto, gurgel português, né? Português gosta de remedar. E aí ele colocou aquele bagageiro, e o gurgel é de fibra. Então ele foi e colocou o Durepox. Ele colocou o Durepox, o bagageiro. Aí eu fui vender o carro e não tirei aquela porcaria daquele bagageiro. Aí o comprador ficava olhando aquele Durepox grudado naquele negócio e falando, meu, esse cara está querendo vender esse carro mesmo? E não tinha jeito, o gurgel não adianta ficar remendando. Eu estou mais ou menos assim, estou igual o gurgel, fico remendando e estou aí. Mas isso é por conta do fruto que a gente semeia durante a vida, né? Estava lembrando ali que eu, quando tinha a idade do Jean, do Yuri, trabalhava, só pensava em trabalhar. E não tinha tempo ruim, pegava peso, subia andaime. Aí eu queria fazer para os colaboradores ver que se o patrão, se o chefe não tem corpo mole, eles também não vão ter. E aí eu, durante anos, fazendo tudo errado, achando que estava falando certo. E agora está chegando a conta. Agora tem que ir para o médico gastar o dinheiro que eu não ganhei. Eu não ganhei. Bom, vamos para a palavra. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3, verso 8. Diz assim: conheço as tuas obras. Quem está falando aqui, irmãos? Jesus, né? Com quem que Jesus está falando? Com quem Jesus está falando aqui? Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Olha aí, olha o louvor, hein? Que nós estamos louvando agora. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Amém. Até aí. Louvado seja o teu nome, Jesus. Embora nós temos estudado aqui na igreja, temos aprendido nas mensagens, na escola dominical, que é de terça-feira, não é de domingo, nós temos falado muito que a igreja, ela precisa voltar a desejar o céu. A igreja precisa voltar a sonhar com a vida após a morte. A igreja precisa voltar a pensar nas coisas que são celestiais. Aliás, Paulo dizia, se há algum bem, né, em pensar nas coisas do céu, pense nas coisas celestiais. Se há algum dom, se há algum atributo, pense nas coisas do céu. Nós temos passado o tempo da nossa vida pensando nos problemas da terra, que cada dia tem aumentado mais, cada dia tem
tomado mais o nosso tempo. E Satanás parece que percebeu que isso está dando algum êxito para ele nessa batalha. Então Satanás está empenhado, parece que ele liderou o último batalhão, né? Porque nós estamos nos últimos tempos, por isso que eu estou falando em Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Então Satanás nos últimos minutos, nos últimos tempos, está apostando tudo. E o que ele deseja é levar o máximo de almas que ele puder. Não as que estão lá no mundo, mas ele quer levar as que estão aqui. Ele quer levar os que estão na igreja. Ele quer levar o teu filho, o meu filho, a minha família, que foi ministrado, que foi direcionado a servir um só Deus, a adorar somente Ele, a não se dobrar diante de Satanás, diante de Baal. Então é esses que Satanás quer. E ele, de certa forma, tem conseguido algum êxito nos últimos tempos, até mesmo se infiltrando na igreja. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os santos, nós seríamos enganados. E o Senhor teria que abreviar os dias, aliás, para que não todos fossem. Porque senão todos se perderiam. Vê que terrível é isso, irmão. E Satanás tem se empenhado, nós temos visto ele entrar na igreja, o mundanismo entrar na igreja. Aí nós lembramos de texto como Paulo dizia, né? Não vos amoldeis ao mundo. E nós temos visto moldes do mundo na igreja. Quando eu falo na igreja, eu não estou falando no templo, eu não estou falando no tabernáculo, eu estou falando na igreja, nós, o povo de Deus. O povo de Deus com uma permissividade que tem prejudicado a nossa comunhão com o Espírito. E aí eu li aqui para os irmãos agora, Apocalipse capítulo 3, verso 8, onde o Senhor está se dirigindo a uma das igrejas. Essa carta é a igreja de Filadélfia, não é isso? Ele está se dirigindo à igreja de Filadélfia. Mas eu quero voltar um pouco, eu quero voltar lá no capítulo 2 de Apocalipse, quando Deus começa. Você vai ver que interessante que Deus é como se fosse assim, os direcionamentos finais. Nós estamos falando de Apocalipse, nós estamos falando de Jesus já tinha morrido na cruz, já havia se ressuscitado, já havia subido aos céus, os apóstolos já haviam começado a sua obra ali na terra. Começa agora o povo ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. E vem desde então até hoje, né? Graças a Deus, chegou em nós. Então, estava ali num momento que havia uma perseguição daqueles apóstolos. Alguns estavam sendo perseguidos, alguns já tinham sido mortos. E João estava preso. Estava na ilha de Patmos agora, e João começa ali como se estivesse dando para a igreja os direcionamentos ali, aos conselhos, os últimos conselhos, antes de selar o rolo, né? Porque logo depois nós vamos ver a Bíblia sendo selada, e não se acrescenta e nem se tira mais nada. Embora alguns por aí já estão tirando e já tiraram, né? Existem a Igreja Católica, por exemplo, que tem uns livros que nós chamamos de apócrifos, e eles têm lá um desentendimento, né, conosco por conta disso, porque nós não temos o livro de Judite, Macabeus, e aí vai na nossa Bíblia. Nós estamos ali de Gênesis, Apocalipse, nós aceitamos qualquer intervenção, nós questionamos os testemunhos de Jeová. Eu fui da Testemunha de Jeová, cresci na Testemunha de Jeová. Esses dias o pastor me mandou um homem lá questionando, que não valia nem a pena responder ele, né, pastor? Mas que criaram ali a escritura do novo mundo, e ali eles colocaram alguns textos distorcendo a verdade que é Cristo, que nós estamos aprendendo na escola dominical. Verdadeiramente Ele é o Senhor. João afirma,
Ele é o Verbo, estava no princípio com Deus, Ele era Deus, tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se você olhar essas 7 cartas aqui, não dá tempo de nós lermos, mas você vai observar que é Jesus que está falando com João. Jesus está falando com João, e a Bíblia se refere a Jesus usando adjetivos de Deus. Fala aquele que tem o poder, tem a espada, tem fogo, aquele que domina, aquele que é criador. Você vai vendo no início de cada carta, ele se referindo a Cristo como Deus, como o Deus. Ele é o Senhor. O Testemunho de Jeová nos questiona, coloca lá, e quando João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele coloca na escritura do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, ele era um Deus, e de letra minúscula, assemelhando ele, por exemplo, a Mamon, porque Jesus chama o dinheiro de Mamon e fala que Mamon era um Deus em letra minúscula. Mas não, a nossa Bíblia coloca ele como Deus. E aí o Testemunho de Jeová não consegue entender muito isso. Ele não é trinitarista, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele fala que o Espírito Santo não pode ser um ser, é uma força ativa de Deus. A minha Bíblia me ensina que Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um, os 3 são Deus. E hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. É o Espírito Santo que manifesta em sua vida. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que quando você peca, ele te constrange, você fica triste e faz com que você peça perdão. E é o Espírito Santo também que faz você entender que você recebeu o perdão. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E isso era promessa. Já estava no projeto. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vós não ficarão órfãos. Aleluia. O Espírito Santo desceu. E ele faz morada dentro de você. Tem uma pregação também que eu questiono isso. Eu falo: Senhor, mas como que o Espírito Santo pode fazer morada em mim? Olha como é que eu estou com o joelho todo inflamado, com dor aqui agora no órgão. Estou todo arrebentado. Isso tudo é por causa de coisa errada. É pecado, é falta de se cuidar, porque não cuidar do templo também é pecado, irmão, tá? Não cuidar da saúde é pecado. E eu falava assim: Senhor, eu sou tão falho, como que o Espírito Santo pode morar dentro de mim? Aí eu comecei a ver um videozinho lá, e comecei a ver um médico falando na época da Covid. E o médico falando: olha, o ferro é transportado dentro do corpo, e ele é produzido por uma célula, ele entra dentro do seu pulmão, e é o ferro que produz o oxigênio dentro do seu pulmão. Eu não sabia disso até esse médico falar. Mas eu estava orando naqueles dias, questionando a Deus, como que o Espírito mora dentro de mim? Eu não sou fulminado. Sendo que o sacerdote entrava dentro do Santo do Santo, só que o cara tinha pecado ali, o sacerdote, o sumo sacerdote. E eu não sou o sumo sacerdote. E o cara era fulminado. Aí eu falava assim: ficou muito fácil. Como é que o Espírito Santo pode morar dentro de mim? Se ele é santo, ele é perfeito, eu sou carne, eu sou pecador, eu sou falho. E aí Deus tem cuidado de revelar, de falar conosco nessas nossas meninices. Não é verdade? Que é meninice a gente ficar questionando Deus do que está escrito. Mas é bom também, porque faz a gente estudar, né? E aí o que acontece? Esse médico começou a falar, e eu falei: meu, não é o médico que está falando, é o Espírito Santo. E ele falando que a célula, ela leva lá o ferro para dentro do pulmão. E esse ferro, Patrícia, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Você que é da área da saúde. E o ferro chega no pulmão, ele libera oxigênio. Então eu entendi que o ferro produz vida. A Bíblia diz assim: quando Deus fez o homem, ele soprou nas narinas do homem o ar da vida. O oxigênio é o ar da vida. Então eu comecei a questionar. Daqui a pouco o médico fala para mim assim, fala no vídeo: olha, o Espírito Santo, aliás, ele começa a falar como que a Covid agia. E ele fala: a Covid vai lá e rouba a célula, se disfarça de célula, começa a produzir agora no lugar da célula. Então, na hora que a Covid agora no lugar da célula vai transportar o ferro no pulmão,
esse ferro só pode estar dentro do pulmão porque ele vai dentro de um glóbulo de sangue. Mas como não é mais a célula e a Covid, essa Covid explode esse glóbulo de sangue. E aí quando o ferro entra dentro do pulmão, ele enferruja e as pessoas estavam morrendo. Aí eu falei, peraí, glóbulo de sangue. Aí o Espírito Santo falava, seu tonto, agora você está respondido. Eu só estou dentro de você, eu só posso estar dentro de você por causa do sangue que foi derramado lá na cruz. Ele está envolvido no sangue. É onde ele mora dentro de você. Ele habita em você. Ele age em você. Então não questione mais isso, irmão. Porque depois que Deus me respondeu essa questão, nunca mais eu questionei. Jesus. Amém? E aqui eu vou provar para você que Deus é maravilhoso. Ele é magnífico. Deus está dando as últimas diretrizes para João ali. E Deus está falando, João, escreve para as igrejas. Escreve para as igrejas. Então, lá no capítulo 2, ele começa escrevendo para 7 igrejas. São 7 cartas, bem conhecido na Bíblia isso. Interessante que Deus, ele começa a falar com cada igreja, particularmente. Eu achei tão maravilhoso isso, eu comecei a ler, já li tantas vezes isso, mas Deus falou tão magnificamente para passar para os irmãos, porque Deus, primeira revelação, Deus preocupado com as igrejas. Deus procura João e fala, João, escreve lá, eu preciso falar com a minha igreja. E aí ele começa a escrever para o primeiro, olha Éfeso, igreja de Éfeso, linda, maravilhosa. Ele começa elogiando, Deus é maravilhoso. Ele vai elogiando, pode ver que ele começa elogiando quase que todas. Porque primeiro ele fala de características que são saudáveis nessa igreja. Características que são atributos dessa igreja. E ele fala, olha, eu tenho visto que vocês têm renunciado ao pecado. Eu tenho visto que vocês, cada uma delas tinha uma peculiaridade, tinha uma habilidade. Então Deus fala da habilidade. Uma era hospitaleira. A outra era aquela igreja envolvida com a palavra. Ela não permitia de forma nenhuma a palavra ser distorcida, pregar-se errado, a heresia entrar no meio deles. A outra, ela era mais rígida com o pecado. Não permitia a idolatria, não permitia a prostituição. Era uma igreja mais dura, mais rígida. Olha só como Deus vai falando com as igrejas. E eu comecei a entender, eu falei, Senhor, como o Senhor é tremendo. Porque o Senhor falou a João, escreveu isso para as cartas da Ásia há 2000 anos atrás. E essas cartas se aplicam à igreja hoje. Se aplicam a nós. Elas são direcionamentos para mim e para você hoje. Por isso que eu escolhi o capítulo 3, onde ele fala a Filadélfia. Porque ele fala assim, olha, Filadélfia, eu tenho uma porta aberta para você. E é tudo que a igreja procura hoje. Eu comecei o sermão falando que a igreja já não sonha tanto com o céu. A igreja não sonha tanto com a salvação, com a vida após a morte. A igreja tem sonhado muito com coisas da terra. Então, nada melhor do que falar para a igreja nessa condição de hoje, falar de porta aberta, que é tudo que a gente quer. Uma campanha de... Você viu como teve frequência na campanha? É só fazer campanha. Eu era de uma igreja que os pastores eram carioca. E eles são diferentes de nós. É cultural, é incrível como o Brasil, as culturas são diversas. E eles falavam para mim assim, Brito, aqui em São Paulo, os pastores carioca, é só a gente fazer campanha que a gente lota a igreja, o povo gosta de campanha. E o paulista gosta da campanha mesmo. E nós fizemos uma campanha, teve uma boa frequência, né? E eu espero que tenha agora, depois do final da campanha, venham agora as pessoas que foram curadas testemunhar, amém? Do milagre que Deus fez. Mas Deus ele começa a falar, direcionar para cada igreja. E eu escolhi a igreja de Filadélfia para iniciar o sermão, porque fala de porta aberta. E eu quero mostrar, eu quero direcionar vocês. Porque é o que eu sempre prego e o que eu sempre vou pregar. Bíblia, irmão, é para ser vivida. Bíblia é para você colocar em prática.
Bíblia é direcionamento. Bíblia é a voz de Deus falando com você. A Bíblia é viva, eficaz, verdadeira, transformadora, tem poder de cura, tem poder de libertação, tem poder de restauração, tem poder de renovação. Bíblia não deixa a igreja cair. Bíblia não deixa os membros da igreja se perder. Como nós temos visto muitas igrejas perdidas, muitas igrejas que deixaram de pregar a Bíblia. Então, irmãos, eu vou continuar pregando Bíblia, porque eu quero aplicar a Bíblia para acertar. Diante de tantos erros que eu já cometi, eu comecei falando de alguns erros. Eu quero aplicar a Bíblia, porque tanto tempo lendo, estudando, estando ouvindo na igreja, vindo para a igreja ouvir a palavra, e a Bíblia diz assim, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso aplicar. E aí, irmão, se eu aplicar, não tem como não ter êxito. O que eu quero dizer para você é que se você aplicar a Bíblia na sua vida, não tem como você não resolver o problema do seu casamento. Se você aplicar a Bíblia na sua vida, não tem como você não resolver o problema dos seus filhos. Se você aplicar a Bíblia na sua vida, não tem como você não resolver os problemas financeiros. Eu ouvi hoje um judeu vendendo curso, e ele falando, olha, eu sou um rabino tal, sou judeu, e eu quero nesse curso ensinar para vocês por que os judeus são 2% da população do mundo, e são mais de 30% dos bilionários do mundo. Aí ele falou, sabe por quê? Porque dentro da Torá, dentro da Bíblia, dentro do rolo, porque eles são Velho Testamento, existem segredos milenares que vão te fazer prosperar. O segredo deles é a Bíblia. Uma vez eu fui fazer um curso na UMEC, né? Em Mogi. É o UMEC, né? O O que começa. Eu fui uma vez lá fazer um curso, meu patrão pagou para mim, falou, vai lá que eu quero. Eu era vendedor e ele falou, eu quero que você vire o máximo dessa venda. Eu falei, bora, vamos lá. Eu já era crente. Patrão japonês, gostava de funcionário que gostava de estudar, né? Japonês gosta de quem estuda. E aí eu falei, vamos lá. Aí eu cheguei lá e havia um americano, Dr. Orr. E o cara tinha um livro que tinha lançado, era um best-seller, que ensinava sobre marketing, sobre venda. Era o papa do marketing, o cara. E ele estava vendendo um livro na época, isso aí já foi uns 15, 20 anos, por $180. Ou seja, uns 800 pau hoje o livro do cara. E aí tá bom, cheguei lá, o cara começou com a palestra dele, e aí o cara começou a falar na palestra assim, olha, para você ser um bom vendedor, para você ser um homem de marketing, para você ser um homem bem sucedido, você precisa ter a informação. Então, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, essas coisas. Aí ele falou assim, você precisa ler muito jornal, muitas revistas de conhecimento, você precisa se aprofundar, está dentro das informações, você precisa ser um homem informado e ler muitos livros. Aí o que o cara fala? Aí o cara pegou e falou assim, agora o maior livro, o maior segredo, o maior ensinamento para você ser um homem próspero é a Bíblia Sagrada. Aí eu podia levantar e ir embora, né? A Bíblia, por mais que nós tenhamos tentado refutar, ouvir aí os filósofos, cientistas, já tenho falado sobre isso aqui, não dá. Então Deus, Ele começa falando com cada igreja, e Ele vai dando direcionamento. Olha como Deus é maravilhoso, pastora. Ele elogia, exorta, e depois direciona. E se você continuar lendo o livro de Apocalipse, aqui mais para frente, você vai ver que ele termina falando assim, olha, porque eu exorto a quem eu amo. Eu direciono a quem eu amo, a quem eu escolhi. Por isso que ele está falando com você. Porque ele te escolheu a dedo. Você está aqui porque ele quis. Aleluia. E aí ele começa falando com cada um. E a primeira coisa que eu aprendo nessas cartas, pastor, é que eu começo a observar que cada igreja tinha sua característica. E ninguém é igual. Ou seja, tinha um que gostava de voar, tinha um que gostava mais de Bíblia,
Tinha um que era neopentecostal, outro era pentecostal, outro era tradicional. Sabe essa miscigenação que tem, essa guerra que tem por aí? Eu sou da época que Deus amou, eu falava que só eles eram crentes. E eu era mundano, porque eu usava bermuda. Eu sou da época que para ser crente tinha que usar chapéu, calça comprida, e as mulheres então nem tinha aquela religiosidade toda. Só que eu vi o poder de Deus manifesto lá. Mas Deus não deixava de se manifestar no meu estado. Eu estava na Batista. Na Batista eu estava lá aprendendo. Era escola dominical. Era curso de não sei o que, curso de não sei o que mais. Era só estudar. E os Deus de amor choravam. Juntavam os dois e ia da igreja perfeita. E aí da igreja, a igreja primitiva. Então eu sou daquela época. Daqui a pouco surge os neopentecostais. Daqui a pouco surge o tio Cássio, antes do renascer. O tio Cássio tocando com os maconheiros, hippie lá de São Paulo daquela época. Não era cocaína, era maconha, hippie, era esses caras. Cabelo comprido, os Raul Seixas da vida. E aí o tio Cássio aparece pregando com esses caras. Aí o Davi me levanta, isso é um doido, isso é um mudando. Libertinagem dentro da igreja. Quem já se viu rock dentro da igreja? Daqui a pouco surge lá o Edir Macedo só falando de dinheiro. Aí o Hernandes aparece, pregando para jovens, tirando jovens das drogas. Igreja renascer. Igrejas diferentes, irmãos. Mas aí eu começo a olhar 7 cartas de Apocalipse. O Senhor começa a falar com as igrejas e fala assim: olha, você é crente, você renuncia o pecado. Daqui a pouco ele fala com a outra igreja e fala: você é prostituta. Ele chama a igreja de prostituta. Você é idólatra. Você deixa Jezabel entrar na igreja. Olha como Deus fala com essa igreja. Duramente. Ele vem e fala assim: como que vocês deixam Jezabel prostituir vocês? Eu abomino Jezabel. Meu Deus. Agora eu pergunto para você: Deus deixou de falar com essa igreja? Deus não deixou de falar, irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não sirvo para julgar de jeito nenhum. Eu não tenho a menor condição de julgar. Porque eu ia condenar também, irmão. Eu ia estar junto com o Davi Miranda nessa. Quem já se viu uma igreja aceitar o espírito de Jezabel? Misericórdia. Quem já se viu uma igreja deixar entrar em idolatria? Misericórdia. Eu, como batistão que eu era, agora então, que eu sou misturado com pentecostal, sou tudo aqui nesse lugar. Não, deixa não. Agora então que eu passo na vigília a noite inteira, nem presta atenção no governo da doença. Não, do fogo. Eu sou do fogo. Não ia deixar não. Nossa, pastor, além de ser grande, forte, ele não aceita o pecado. Começou o pecado e vai para cima. Vai para cima. Começa a faltar no culto desse de lá atrás, te pega no pescoço. Igreja dura. Parece que não, mas é. Então, irmãos, eu começo a ver Deus agora se dirigindo a igrejas que não tinham a menor condição. Eu vejo um amor manifesto. Eu vejo uma graça muito maior do que a nossa compreensão. Muito maior do que nós possamos entender. Então Deus vai lá e ele fala com Éfeso. Daqui a pouco ele fala com Tiatira. Daqui a pouco ele fala com Sardes. Ele vai falando com as igrejas. E ele vai apresentando: olha, eu estou gostando de ver. As suas obras hoje são maiores do que as anteriores. Só que no meio do caminho, olha que maravilhoso esse Deus. Você deixou isso acontecer. E isso tem prejudicado o teu crescimento. Isso tem prejudicado a minha comunhão com você. Sabe quando a gente vê Deus não manifestar-se na igreja? Quando a gente vê uma ausência de Deus, talvez seja a hora da gente ajoelhar e falar com Deus como esse diálogo que ele tinha com aquelas igrejas. E falar: Senhor, mostra para nós aonde é que nós estamos errando. Porque tem uma igreja que fala assim: olha, você é maravilhosa, você está indo muito bem, você tem renunciado ao pecado. Só que de um tempo para cá, eu tenho percebido, olha Deus lindo, eu tenho percebido um esfriamento no amor. Você tem deixado o primeiro amor.
Aí Deus fala assim, volta à prática das primeiras obras. Sabe quando ele fala isso? Ele está dando uma oportunidade. Ele fala, volta, eu estou esperando, eu estou ansioso. Porque depois ele fala assim, porque quando você voltar, eu tenho um presente para você. Aleluia. Olha que Deus lindo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E aí, eu comecei a ler e parei aqui. 3:8. Eis que tem uma porta aberta. A gente está procurando porta aberta todo dia. A gente está procurando porta aberta todo dia. Parece que no nosso país as portas se fecharam. Parece que no nosso país está tudo empacado. Nós estamos com problemas espirituais. Nós estamos com problemas financeiros. Nós estamos com problemas familiares. Nós estamos com um problema de insanidade dentro da mente dos nossos jovens. Com essas ideologias loucas que estão vindo por aí. Nós estamos com problemas políticos na nação. Nós estamos com problema com a justiça da nação. Nós estamos com problema com criminalidade na nação. Nós estamos tendo problemas com o esfriamento da igreja, um mundanismo dentro da igreja, a igreja se adaptando à igreja, e não ao louvor e à adoração a Deus, que é aquele culto racional que Paulo ensina. Eu tenho visto a igreja falar, meu, o que a gente precisa fazer? Daqui a pouco nós vamos estar vendo a igreja pintando parede de vermelho. Dizem que vermelho é a cor do... Não é não, viu, irmão? Não é não, é brincadeira, tá? Não é não. As cores foi feita pelo Senhor também, viu? As cores, a música, para com essa balela que a música é do diabo. Quem fez a música foi o Senhor, está no livro de Salmos. Todos os sons foi Ele que fez. Para com essa balela de ver uma igreja, passar em frente a uma igreja, ver um som meio balançando, meio um som mudando. Irmão, para. Eu já preguei aqui no começo. Nós não servimos para julgar. Julgar não é nosso talento. Isso não está entre os dons que Deus deu na Bíblia. Você não consegue julgar. Porque quando você julga mal. Jesus uma vez falou assim: você olha o cisco no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu. Verdade. E Jesus estava falando para sacerdotes. Jesus estava falando para homens estudiosos de Bíblia, religiosos da época. Então, irmão, não tenta ser mais santo não que os outros. Tenta ser mais santo do que você é, mas não mais santo que os outros. Amém? Então Deus começa a falar, e quando ele chega em Filadélfia, aí nós cantamos aquele louvor, Senhor, eu estou no deserto, mas te louvar está terra. Quem não sabe disso, irmão? Por isso que às vezes Deus, hoje uma prima me ligou, essa prima, ela é mais velha que eu, ela é de uma outra geração, né? A geração do meu irmão mais velho. E essa prima teve o privilégio de nascer num berço assembleano. O meu tio era assembleano roxo, assembleano do chapéu, da bengalinha, da Bíblia quadriculada, do bigodinho aparadinho. Meu tio era assembleano da Belém, lá da Vila Formosa, e era uma pessoa maravilhosa. Foi tão cedo embora. E a minha tia Lita, a esposa dele, durou mais tempo. Mas a minha tia Lita, de um tempo para cá, ela chegou num grau de busca que eu não conseguia mais falar com ela. Porque ela veio morar conosco em Ferraz, porque nós morávamos com a Dodóia. A Dodóia veio cuidar dela, que ela ficou bem idosinha. E ela veio passar conosco a velhice. Foi um privilégio para nós. Mas eu não conseguia mais falar com ela. Porque ela, tudo que falava para mim, ela falava em línguas. E eu não conseguia mais entender. A mulher era tão espiritual que ela estava 24 horas ligada no Senhor, numa fiação com Deus. E tudo que ela só parava de falar em línguas na hora que nós ia sair, que ela levantava a mão e falava: Jesus vai com você. Ó, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, guardando vocês para ninguém tocar. Era tremendo isso. Sabe o que é o privilégio de ser crente, irmão? De você ter uma mãe e um pai colocando a mão na tua cabeça, no berço, como o pai de Noé. O pai de Noé, irmão, para quem não sabe, coloca a mão no berço e fala assim: a terra vinha sobre uma maldição. Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Meu Deus. Cada um que nascia era uma maldição em cima da outra. Era uma maldição em cima da outra. Daqui a pouco chega o pai de Noé e freia tudo isso que estava acontecendo no mundo celestial. No mundo espiritual, o cara põe a mão em Noé e fala assim: esse há de nos consertar com Deus.
O cara Aleluia. foi só Noé. Mais nada. Não preciso falar mais nada. Né? Coisa tremenda. Então, maravilhoso é quando nós temos isso. E a minha tia era assim. Só parava de falar em língua para profetizar alguma coisa na nossa vida. Quem me dera minha mãe tivesse sido assim a vida inteira. E às vezes você tem uma mãe crente, um pai crente, não valoriza isso. E não tira proveito disso. Meu Deus. E aí o que acontece? Contando o testemunho que eu, né, porque entra na mensagem, estava acabando. Essa minha prima me liga hoje. Então essa minha prima foi criada nesse contexto, nesse berço, nessa... E meu tio profetizando sobre ela. Aí a minha prima, a igreja era muito rígida na época. Imagina, Belém hoje já é um pouquinho... Imagina 30, 50 anos atrás. Então a minha prima pulava o muro de casa para ir para a balada, na época era baile, não sei. E ela fumava, ela bebia. E apanhava, meu tio cinta. Né? Porque ela tinha lá seus 12 anos. Tinha idade para fazer isso, ainda mais naquela época. Resumindo, ela engravidou de um rapaz. E nasceu esse netinho. Quem criou? O meu tio. Com a mão em cima do berço. Com a mão em cima do berço. Minha prima foi viver a vida, depois casou, teve outras filhas. E agora, depois de 50 anos dessa história, a minha prima começa a ver a necessidade de voltar para o Senhor. Como começou isso? 2 filhas lindas do segundo casamento dela, bem sucedido, marido rico. Dinheiro não quer dizer nada nessas horas. Marido rico, ela andando, ele dava carros importados para ela, chegava com os carros lá que eu não sei nem dizer o nome. Carro lançado, importado, ela chegava lá. Só que aí, de repente, o marido dela cai no laço de uma Jezabel, no trabalho, começa a trair ela, passa dias e dias na prostituição. E ela chegava com um carrão importado de não sei quantos $1000, chegava chorando lá pedindo socorro, porque não adianta nada, irmão. O dinheiro sem Deus. E quando Deus determinou na sua vida, porque eu falo para ela desde então, meu tio João profetizou antes de ir que você seria do Senhor. Então não adianta que você vai sofrer se você resistir. Deus não vai abrir mão de você. A sua família está sentenciada, porque o seu pai profetizou na sua casa. Eu falo isso para ela. E ela vai insistindo com os vícios dela, com as razões dela, machucada com a igreja. Porque ela era uma moça inteligente, e a igreja naquela época era tão fechada dentro das ideologias, das doutrinas. E ela é machucada com o passado. Hoje ela é machucada porque ela é rica e os pastores querem o dinheiro dela. Então ela é recebida bem por causa do dinheiro, por causa do carro. Então ela tem uma resistência à igreja. Mas aí o que acontece? A família dela, o filho, bastardo, que nasceu primeiro, teve problemas com o marido, porque o marido era rico e não queria dar nada para ele, porque ele não era filho. Foi embora para os Estados Unidos, só que o vô que criou. E o vô, mão no berço, voltou dos Estados Unidos, um empresário milionário, mora dentro de um condomínio Nova Vida, abençoadíssimo. Mas procura Deus também nessas condições. Mas vai vir, porque eu falei, ele está sentenciado. E aí o que acontece? Uma das filhas, a filha do meio, linda, uma moça inteligente, tem tudo. O médico fala, você tem poucos dias de vida. O teu coração está virando uma esponja. Aí ela começou a procurar Deus. Me procurou alguns outros irmãos, parentes cristãos, e nós entramos em oração. Já faz alguns anos isso. Deus fez um milagre tremendo, não dá tempo de contar, mas Deus deu um coração para a menina. A menina estava em Londres, está morando em Londres. Veio agora, teve um alarme lá, teve um probleminha lá, e ela já achando, o coração da minha filha. Eu falo, minha filha, Deus não faz a obra pela metade, sua família está sentenciada. É só isso que eu falo para ela. Aí beleza, aí a outra filha, mais nova não acreditava em Deus, resistente a Deus, eu pregando para ela, porque um dia Deus veio em sonho, falar para mim, você não tem que pregar para a Evelyn, que trocou o coração, você tem que pregar para a outra. Aí quando eu fui olhar para a outra perdida, cheia das tatuagens, e adorando o sol, a lua, as estrelas, doida. Aí eu comecei a pregar para ela, mas ela não queria saber. Aí ela me tirava chacota. Aí tá bom. Até que ela conheceu um rapaz, está morando na praia aqui, Praia Grande, engravidou.
Passou uns dias, perdeu o neném. Perdeu o neném. Chorou, sofreu. Triste. Asilo dominicano, ora pela Amy. Perdeu o neném. Aí tivemos um almoço de família. E eu não gosto de me exceder, pastor. Eu gosto de ficar no meu canto ali. Mas aí Deus, quando eu fui ver, já aconteceu. Quando eu fui ver, me chamaram para orar na hora do almoço. Fui orar. Orei pelo macumbeiro, orei pelo testemunho de Jeová, orei por todo mundo lá. Chamei a Emily. Deus começou a me usar minha boca. E eu falei para ela, eu lembro até hoje. Porque ela tinha perdido o neném, o médico falou que não ia ser tão fácil uma nova gravidez. E aí eu falei assim, Deus manda dizer para você, me desafie. E você vai ver quem eu sou. Eu falei isso para ela, fui embora. Nós fazíamos esse almoço uma vez por ano. No ano seguinte, cheguei lá, ela veio correndo no portão. Eu quero falar com você. Por quê? Lembra do ano passado? Lembra? Estou grávida. Nasceu a semana passada. Uma menina linda. Aí hoje Zilda me liga. A prima. A mãe delas. Desesperada. Que ela faz uma semana que nasceu. E ela estava com eclâmpsia. Voltando para o hospital. A eclâmpsia não saiu. Parece que ela teve um neném prematuro. Com eclâmpsia. Mas ela veio e ainda continuou. Ela estava com a pressão altíssima. Mas já me ligaram, na Cruz Moraes, já me ligaram que está tudo bem. E aí eu peguei e falei, Zilda, quando você vai perceber que a sua família está sentenciada? Ela falou, e você não sabe. Eu liguei para ele, ela estava cantando uma música da igreja da minha mãe, da Assembleia de Deus do Belém. A menina é roqueira, era roqueira, cheia das tatuagens, cantando música da Assembleia de Deus do Belém. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus não abre mão. Então quando Deus começa a falar com essas igrejas, irmão, você abriria mão. Eu abriria mão. Eu teria sentenciado. Lembra de Jonas? Deus só vai pregar para Nínive. Todo mundo fala que Jonas tinha medo. Era covarde. Jonas não tinha medo nada. Não era covarde nada, irmão. Ele era duro de coração. Ele não queria a salvação de Nínive. Por quê? Porque ele orava para Nínive igual eu olho para Sardes. Igual eu olho. Sabe? Ele olhava para Nínive e falava, esse monte de pecador, esse Sodoma e Gomorra aí, eu vou pregar nada para eles não merecem. Deus coloca ele embaixo de uma árvore, dorme lá, quando acorda, Deus seca a árvore e fica triste por causa da árvore. Aí Deus fala, você está preocupado com a árvore, não está preocupado com o povo? Igual os homens de hoje, né? Preocupado com os animais, preocupado, mas não com o povo, não com as pessoas. Então nós condenaríamos aquelas igrejas. Talvez nós só com Filadélfia não achássemos defeito em Filadélfia, porque às vezes o pastor de Filadélfia não tem muito tempo, porque a igreja nova, é uma igreja cheia de Deus, então ele não tem muito tempo, e às vezes ele não me cumprimentou, já faz 2 cultos, então eu vou achar defeito também. Verdade, Jesus. Mas Deus fala com todas, e eu não vi diferenciação, irmãos. Eu vi Deus elogiando, Deus exortando e Deus direcionando, que é o que Ele faz na minha vida e nas suas, todos. Aleluia! O que Ele faz na igreja de hoje, todos os dias. Verdade, Jesus, obrigado. Então Deus começa a falar com aquelas igrejas. Umas Ele encontra prostituição, a outra Ele encontra idolatria, a outra Ele encontra uma igreja volúvel, uma igreja que vai na onda de pregações que são heresias. Eles falam, vocês estão indo por doutrinas de Nicolaitas. Por que vocês não ficam com Paulo, com Pedro, com João? Tem que inventar. Tem um monte de gente saindo da Bíblia, irmão. Tem um monte de gente saindo da Bíblia, saindo da palavra, do simples evangelho. Está ficando tão difícil pregar hoje, porque eu não posso mais pregar, pastora. Jesus Cristo te escolheu antes da fundação do mundo, você já sabe. Eu não posso mais pregar que você se perdeu, que você era morto. E aí, lá no céu, fizeram um projeto de resgatar você. Sem a menor necessidade. Para que Deus vai fazer isso? Será que Ele precisava disso? Olha o tanto de problema que nós já geramos depois disso. Eu não posso mais pregar o Evangelho, que é para me pregar, que Jesus falou para me pregar. Então eu tenho que começar a fazer filosofia, eu tenho que ir para uma faculdade de psicologia, e eu tenho que começar a inventar algumas coisas para que eu atraia você. Mude a cor da minha igreja,
coloque os bancos da hora, né? Como dizem alguns pregadores da hora, usam esses termos, porque também tem que mudar a linguagem para pregar. Porque o jovem e adulto e o mais velho, gente, a palavra de Deus é uma só. É salvação, é você renunciar ao pecado, aceitar Jesus como seu único Salvador e viver Cristo na tua vida, viver a palavra de Deus, e você será salvo. Aleluia. Então, mas não dá mais para pregar só o Evangelho. E aí Deus começa a falar, e algumas igrejas, a gente fala, meu Deus, que situação que estavam essas igrejas. E é perigoso, porque eu posso começar a me achar melhor que eles, né? Até que ele chega em Filadélfia, e aí ele fala para Filadélfia, a gente vê que está numa zona de conforto com Deus, né? Isso é bom, eu prego isso todo dia, né? Sempre, e é ruim. Porque a autoaprovação, a segurança demais, né? Ele chega em Filadélfia e fala, olha Filadélfia, eu tenho uma porta aberta para vocês, que é o que a igreja procura hoje. Eu tenho certeza que todos que estão aqui precisam de uma porta aberta. Eu preciso, irmão. Eu preciso. Estou precisando de cura. Eu estou precisando de socorro na minha empresa, nos meus negócios, porque está terrível o mercado. Funcionários, o Lucas trabalha comigo, ele sabe que é o dia a dia lá. Tem dia que eu estou, o Lucas fala assim, o pastor Brito deve ser bipolar. Porque na empresa, ele não vê o pastor Brito só rir, não. É só, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pelo amor de Deus, aí quando chega na igreja, brincalhão, piadista, porque senão o pastor Brito morre. Né? Tem que dar uma... Mas eu estou com problemas em várias áreas, eu preciso de porta aberta. Orei de madrugada pedindo, eu orei por você. Vou pedir porta aberta para mim também. Então vamos ser meninos, vamos ser sinceros. Nós precisamos de porta aberta. Nós precisamos de socorro. Aleluia. E aí, irmão, eu falei no começo, comecei a mensagem, eu preciso finalizar. Eu falei no começo que para você, Deus, o que ele faz, pastor? Se a gente voltar, sair dessas cartas aqui, voltar, a gente vê Paulo ensinando as mesmas coisas. Porque o Espírito Santo induziu, direcionou Paulo. Vem Tiago ensinando a mesma coisa. A gente vê Mateus, João ensinando as mesmas coisas. Aí a gente vê Jesus no Sermão da Montanha, falando as mesmas coisas. O que Jesus está falando? Suas virtudes, te exortando e também te direcionando. Tá ou não tá? Não é esse o Sermão da Montanha? Aí você volta, cai lá em Malaquias, Velho Testamento, e vai descendo, você vê profetas elogiando, exortando e direcionando. O Senhor, desde Adão, vem nos direcionando. Aleluia. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo para você, irmão, se você aplicar a Bíblia, não tem como se fechar as portas, não tem como dar errado. Aí Deus fala aqui, vamos lá para o segredo, vamos lá para a revelação, para me terminar. Aleluia. Deus fala para eles, olha, eu conheço tuas obras. Interessante que Deus, eu quero destacar isso para você, Deus ele tem uma observação específica sobre cada vida aqui, cada um de vocês, entende? Porque às vezes nós temos tantos traumas, nós temos tantos problemas pessoais, e às vezes a gente quer usar o altar para expressar e justificar a nós mesmos, a gente quer usar o ouvido dos amigos, então o amigo ele consegue perceber essas nossas questões, então a gente começa a se justificar para amigos, a gente começa a justificar para os outros, e tem gente que usa a internet, tem gente que escreve um textão lá, se justificando. Pode ler, você vai ler, a pessoa está se justificando, ela quer passar a forma dela pensar. E aí, a Bíblia me diz aqui, que Deus está te observando o tempo todo, e Ele fala, eu conheço as tuas obras, fala comigo, conversa comigo, porque eu sei exatamente quem é você.
Deus está falando para a igreja é você, sou eu. Ele está falando, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem defeitos sim. Mas você também tem virtudes, tem coisas que me agradam. Agora tem algumas coisas que precisa mudar, mas você não era assim antes. Você passou a ser assim, dá para consertar. Aleluia. Olha como Deus conversa com a igreja. Veja como Deus é, irmãos. Aí ele fala, olha Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Eu tenho visto quem você é. E ó, já coloquei porta aberta para você. Eu sei que você está desesperado por essa porta. Essa porta já está aberta, ó. E eu vou te falar mais uma coisa. Ninguém pode fechar. Aleluia. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, a sua vida não está mais certa, irmão. Você errou muito. De novo? Outro casamento? Não vai dar certo. Já errou primeiro. Você tem uns que falam assim, você atrai o fracasso. O duro é família, irmão. Família que tem essas palavras duras. Sabe? Familiar é terrível. Por isso que a Bíblia fala que às vezes existe um amigo que é mais chegado que o irmão. O amigo cuida de você, o amigo tem todo o cuidado. O irmão não, o irmão vai pá! Porque te conhece. Veja que Jesus teve dificuldade com os irmãos dele. Aí depois mudou, né? Então, que Deus, ele instrui a igreja, ele fala com a igreja, ele até se expõe para a igreja, e ele fala assim, olha, eu sei desse problema, eu sei que você precisa dessa porta, e eu tenho poder, autoridade, e já abri. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Então aquela palavra negativa, dizendo que você é um fracasso, não vai pegar. Sabe aquela maldição que foi lançada lá e você fica estudando Bíblia, tentando ver se pega a maldição em você? Não, para. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez, você aceitou Jesus, irmão. Morreu. Acabou. Não tem maldição que caia sobre você. E para com esse negócio. Tem quem tem medo de macumba, irmão. Tem quem tem medo de inveja. Tem quem tem medo de alho. Medo de espada de São Jorge. Irmão, vai se converter, irmão. Entende? Então Deus começa a falar assim, olha, eu abri a porta, acabou, não tem palavra de maldição, não tem. Ele vai falar assim, isso está no seu controle, isso está no seu controle, e quando você perder o controle, eu venho aqui te exorto, para você voltar e pegar o controle de novo. Aí ele fala com o Filadélfia, vamos finalizar, ele fala que olha, sabe por quê? Que a porta está aberta para você, porque está dando certo, e enquanto tem 6 igrejas aqui quebrando cabeça, com algumas coisas, porque a consequência era iminente. Deixou Isabela entrar, deixou os Nicolaitas entrar, parou deixou o primeiro amor, estava sofrendo consequências por isso. Mas olha aqui que ele fala, e a anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aí vem o segredo, porque você tendo pouca força. Bom, você sabe o que é isso aqui? Ele fala assim, você tendo, eu preciso finalizar, mas eu preciso destacar isso. Você tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmão, eu não vou nem perguntar quantos, mas eu acredito que o pastor Brito já passou por 35 anos de evangelho. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em deixar o arado? Quantas vezes eu tive pouca força, pastor? Quantas vezes eu pensei em me apostatar da fé? E eu tenho certeza que não é diferente com vocês. A gente tem decepções na vida. A gente tem resultados negativos. Sabe aquilo que a gente está orando não dá certo. Aquilo que precisa vir para lá não dá certo. Problemas na família. E vem a tristeza, vem a angústia. E a gente pensa em desistir. Mas quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra. Eu lembro uma vez que meninão, né, jovem, tal, cabeça dura, saí por aí e falei assim, sabe o que eu vou fazer?
Era um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, peguei o carro, eu vou parar numa padaria, numa balada. Fazia tantos anos que eu não ia nesses lugares. Olha só que palhaçada. Vocês vão falar, pastor Filho, que meninice foi essa? Saí. Aí eu saí sem rumo, porque eu não conhecia bem Mogi ainda. Estava recentemente em Mogi. Bravo, problemas de tudo, em todas as áreas da minha vida. E eu falei, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou desistir. E saí, pastor, à noitona, sextou. Sextou. Peguei meu carro, fui lá para a padaria, aí cheguei naquela padaria que tem lá na Vila Oliveira, que era a mais conhecida da época, era Colinas, né? Colinas. Parei na frente, estava lotado. O povo tudo bebendo, o povo tudo, os amigos, tudo ali. Eu parei o carro, fiquei olhando aquele povo de dentro do meu carro. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que aqui não, vou em outro lugar. Desci lá para o lado do Gijo. Vou entrar de uma cerveja. Numa hi-fi. Estava doido. Deu sorte, ó. Deus deixa, irmão. Parei em frente do outro lugar lá, olhei aqueles povos lá. Eu falei, aqui também não dá, vou em outro. Eu comecei a rodar, eu parava nos lugares, e eu percebi que o mundo já não me aceitava mais, pastor. E glória a Deus por isso. Aí eu fui lá pro lado do rodeio, entrei numa rua deserta, numa matagal, uma escuridão. Parei com os amores em cima do povo e falei, Senhor, me perdoa, Deus. Eu estou ficando doido. Para onde que eu vou se só em Ti a palavra de salvação? Só Tu és Deus. Aleluia! Não buscar em quem? Não existe ninguém maior que o Senhor. Não existe socorro que não venha do Senhor. Aleluia! Vou voltar para casa. Aleluia! Foi a balada mais rápida que eu fui. Meia hora estava de volta. Irmão, você não serve mais para o mundo. Você não serve mais para o mundo. Eu tenho um irmão que antes de se converter, nós já estava profetizando a conversão da vida dele. Foi lá no sábado da Irmanadinha. Ele entrou lá e começou a trabalhar. Aí começou a jogar pipoca para cá, bota para lá, pinga para cá e faz a bagunça aqui. Daqui a pouco o pai desamparou e falou, não dá. O que está acontecendo? Não, manda esse cara embora, esse cara é do outro lado. Ele está aqui, está atrapalhando, não dá para me manifestar. Você atrapalha o inferno, irmão. Então você não tem mais lugar no mundo. Então fica no Senhor. Aleluia! É no momento da fraqueza que você tenta olhar para trás. Atrás só tem destruição. Verdade. Atrás só tem morte. Você inclusive era morto. Então Deus fala assim para Filadélfia, sabe por que a porta está aberta para você? Porque faça chuva, faça sol, vem deserto, vem tempo ruim, vem dívida, vem problema na família, vem perseguição, e você não me deixa. Aleluia! Não tem como eu não deixar a porta aberta para você. Aí ele fala mais para essa igreja. Ele fala assim, olha, tendo pouca força, aí entra o louvor. Porque a estratégia mesmo a gente sabe, está na Bíblia. É fácil fazer um louvor assim, pastor. O escritor desse louvor falou, isso é estratégia. Se eu estou fraco, se eu estou doente, se eu estou dolorido, e eu me ajoelho e oro, aí Deus não tem como resistir. Davi fala isso quando ele estava fraco, ele fala assim, ó, Salmo 51, ele fala assim, coração contrito, o Senhor não resiste. Aleluia. O Senhor não deixa. Deus, eu creio. Glória a Deus! Deus maravilhoso. E aí ele fala aqui, ó, Creio, Deus. tendo pouca força, quando a gente está abatido, você não me deixou. Sabe, Jó, amaldiçoa e morre. Estão tentando mudar isso aí, né? Então esse cara não falou isso, mas não precisava falar, porque a condição dele dizia para ele. O tempo todo, cara, os amigos dele falavam o tempo todo. Deus te abandonou, você está pecando, Deus já te sentenciou. E Jó fala, será? Onde que eu pequei? Jó fala lá, meu Deus, o que eu fiz? Deus não falava, mas na pouca força dele, ele permaneceu. Ele continuou, ele não parou. Aí ele continua aqui e fala para Filadélfia, e na sua pouca força, sabe quantas vezes eu já tive dono de empresa, meus clientes, meus fornecedores me humilhando por causa do carro, por causa da empresa. O último cliente no Nabucodonosor,
O último cliente que eu fiz, ele me chamou de incompetente. Ele falou que a minha empresa era mal gerida. E eu fiz a casa dele com primazia, com excelência. Gastei dinheiro do bolso, cumpri mais do que a palavra. Mas ele queria estar acima. Queria sobressair, me humilhou. E na pouca força, eu olhava, ficava chateado, falava, permaneço no meu Senhor. Eu falava para o Lucas, eu não quero uma casa igual a desse homem. A casa do cara vale 30, 40 milhões. Eu não quero dinheiro desse homem. Eu quero o meu Deus, o meu Senhor. Então as pessoas, o mundo, o teu chefe, a família, às vezes o esposo, às vezes a esposa humilha. O cara fica desempregado, o cara não consegue às vezes trazer o sustento. Está ali com um problema, ela em vez de ser a disjutora, em vez de ser aquela mulher que faz o cara crescer, ela põe ele mais para baixo, falando, meu, você é um banana. Pensa que não tem isso dentro da igreja, irmão? Está cheio. E o cara não desiste do casamento porque ele sabe que não cabe mais no mundo. Ele sabe que vai parar em frente à padaria, não vai ter coragem de descer. E ele fala, eu vou continuar, eu vou insistir. E vice-versa. Vice-versa. Por isso tanta lei aí, ó. Porque tem marido que agride a mulher com palavras, mas ela não desiste do Senhor. Uma vez eu fui numa vigília, a missionária chegou na vigília mais de 1h da manhã, com o nariz quebrado, porque o marido tinha acabado de dar uma surra nela, um ex-diácono, um desviado. Daqui a pouco ele entrou dentro da vigília, começou a tentar parar a vigília, fazer vergonha para ela, e ela respeitava ele. A gente ficava indignado, porque a gente queria dar um pau nele, pastor. Eu queria quebrar também, mas não pode. E a mulher respeitava, sabe o que a mulher fazia? Ajoelhava, e na sua fraqueza, ela não olhava para o outro lado, só em Cristo ela firmava a sua esperança. O marido dela voltou para a igreja, eu fiquei sabendo que ele estava indo na vigília com ela, pregando na vigília. Ele foi restaurado, saiu da droga, saiu da bebida, ela venceu, irmão. Aleluia. Então o segredo é esse, eu quero fechar a mensagem. Amém? Na tua fraqueza, no teu problema, na tua decepção,